Olá pessoal, tudo bem aí com vocês? Aqui é o professor Mineiro, né? Vamos lá então para essa nossa jornada. Estou fazendo aí aos poucos aí as videoaulas aí das minhas turmas. Agora essa turma aí de gestão de vendas. Estou fazendo os vídeos separados da outra turma minha de gestão de vendas, porque a gente teve um dia que acabou tendo uma aula a menos aí por causa da chuva, né? Então, pessoal, para vocês aí que estão fazendo gestão de vendas comigo lá em CG1, na última aula a gente falou bastante coisa sobre preço. A gente estava lá falando daqueles 4 P's, para quem não foi à aula, né? A gente estava falando sobre os 4 P's e entramos ali especificamente naquele assunto do preço, da relação do preço com as nossas estratégias de marketing. Falamos bastante coisa interessante aí, tá? Vou tentar, antes da prova, para quem perdeu essa aula, tentar fazer uma revisada aí para que, né, você não fique prejudicado aí para a prova. E agora então a gente entra no último P, que é o P de promoção. Então, P de promoção, pessoal, o que está escrito na teoria, principalmente do Kotler, né? A gente acaba misturando aqui um pouco de Kotler com outros autores aí, mas o livro do Kotler, Administração de Marketing, ele tem uma parte muito interessante sobre esse P de promoção, que ele fala sobre a comunicação integrada de marketing. Então, se você pegar na nossa unidade 1, tem um slide, né, que eu gostaria que você, ao assistir o vídeo, acompanhasse lá no slide que eu mandei para vocês. Especificamente, procure lá esse slide que fala do P de promoção. Tem várias bolinhas assim, falando sobre propaganda, promoção de vendas, eventos, experiências. E depois tem um próximo slide onde fala detalhadamente de cada uma dessas ferramentas de comunicação, do mix de comunicação. Então tem um slide lá chamado Mix de Comunicação, que ele tem as colunas falando sobre cada uma dessas ferramentas de comunicação. Então, pessoal, explicando aí estes slides sobre esse mix de comunicação, o Kotler nos fala aí sobre essas 8 ferramentas que ele propõe para você divulgar o seu produto, divulgar a sua empresa. Então é muito interessante, pessoal, que a gente, quando vê essa teoria, a gente percebe que muitas empresas fazem a coisa completamente errada da forma como deveria ser feito. Muitas empresas gastam dinheiro, isso tem diversos autores explicam isso, falando que as empresas, na verdade, elas gastam dinheiro excessivo fazendo a propaganda errada. Tem um autor do livro O que os ricos sabem e não contam, ele fala num capítulo do livro dele assim, ó, não jogue o seu dinheiro pela janela. Ele fala que muitas empresas acabam jogando dinheiro pela janela. Não que a propaganda seja ruim, não é isso, mas é que a pessoa acaba fazendo a propaganda de forma errada e gastando dinheiro com uma ferramenta, com um veículo que não é o mais apropriado para a empresa dele, para o tipo de negócio dele, para o tipo de produto que a empresa está querendo divulgar. E aí então você acaba gastando dinheiro errado, jogando dinheiro pela janela, e é uma propaganda cara, né? Propaganda não é barato, dependendo da propaganda que nós estivemos falando aqui. Quando você pega aí televisão, propagandas em outdoor, busdoor, são coisas muito caras e nem sempre dá o melhor retorno para o seu tipo de negócio. Então, na teoria do Kotler, ele fala assim, ó, cuidado com a propaganda. Propaganda é a primeira ferramenta que a gente tem ali no nosso slide. Mas ele fala assim, ó, a propaganda, na verdade, ela cumpre o papel dela, que é o quê? Como o próprio nome já diz, a propaganda serve para propagar, para divulgar. Mas nem sempre a propaganda é o que vai atrair o cliente até a sua empresa para fazer o seu cliente gastar com o seu produto. Muitas vezes a gente vê um outdoor, vê um busdoor, vê um anúncio de uma empresa, de um produto, e a gente pensa,
poxa, que bacana, uma hora eu vou lá olhar essa empresa. Mas acaba não indo, não comprando o produto. A propaganda, ela fez o papel dela, que é o papel dela é o quê? Divulgar, propagar. Você soube da existência daquele produto, mas na verdade não tomou a decisão de compra, né? E quantas vezes você gasta com propaganda um valor absurdo, gasta rios de dinheiro com a propaganda num determinado veículo que não é o veículo de comunicação que o seu público-alvo utiliza ou consome. Por exemplo, pode ter uma empresa querendo divulgar um produto, que o público-alvo daquele produto são adolescentes e jovens, pessoas de 15 a 25 anos, e a empresa está gastando o dinheiro dela com uma propaganda numa televisão, num meio parecido, sendo que esse público-alvo dele hoje, de 15 a 25 anos, nem assiste mais televisão, né? Esse pessoal aí dessa geração Y, eles não assistem mais televisão. Eles hoje consomem o que? Mídias sociais, redes sociais, Facebook, Instagram. Então, de repente, essa empresa poderia estar fazendo um investimento nas mídias sociais, que ela estaria gastando infinitamente menos, gastando bem menos, e a empresa estaria atingindo o seu público-alvo, que esse pessoal adolescente está lá nas mídias sociais, né, procurando se divertir e acaba vendo a propaganda da sua empresa. Então, e outra coisa, essas ferramentas, elas têm que ser usadas uma complementando a outra. Então, por exemplo, a propaganda sozinha, ela faz o papel dela de propagar. Quando você usa uma outra ferramenta, a do lado ali, que é a promoção de vendas, o próprio nome já diz. Qual o objetivo dela? Promover vendas. A promoção de vendas, sim, ela faz, de repente, o seu público-alvo tomar a decisão de compra. Então, quando você combina uma propaganda com uma promoção de vendas, por exemplo, você faz um anúncio da sua empresa, do seu produto, e nesse mesmo anúncio você coloca uma promoção de vendas dizendo: compre agora que você concorre a um sorteio de uma bicicleta, um sorteio de um carro. Aí o que a pessoa faz? Opa, vou lá comprar, que agora eu estou concorrendo a alguma coisa. Então a nossa mente, ela trabalha, né, utilizando dois conceitos que é muito estudado. Quando a gente estuda o comportamento do consumidor, você percebe isso. É o prazer de ganhar ou o medo de perder. São duas ferramentas que a gente tem aí na nossa comunicação de vendas. É o prazer de ganhar, todo mundo quer ganhar alguma coisa, e às vezes é o mínimo, né? Você ganha um brinde, compre agora que você ganha um brinde. A pessoa fica louca para ir lá comprar, né? Porque vai ganhar um brinde, né? Ou o medo de perder, né, últimas unidades do produto, então a pessoa fica, nossa, corre para ir lá comprar, porque com medo do produto acabar. Então você vê a combinação dessas duas ferramentas, como vai dar um efeito maior, né? E além dessas duas primeiras ferramentas, a propaganda, a promoção de vendas, eu tenho ali eventos e experiências. Então você pode também colocar a sua marca num evento do setor, né? Daquele setor que a sua empresa atua. Então a pessoa vai participar daquele evento, ela vai estar lá vendo a marca da sua empresa exposta, né? Isso tem um valor muito grande. Então você pode ver na coluna lá de eventos e experiências diversas ferramentas que a sua empresa pode utilizar. A próxima ferramenta, relações públicas. Imagina você também conseguir um espaço numa revista do setor, num jornal daquele setor, num jornal de bairro, principalmente em revistas ou jornais voltadas para aquele setor, que aí você também está atingindo diretamente o seu público-alvo, as pessoas que compram, que consomem daquele produto, daquele serviço que você está divulgando. E principalmente, gente, quando você quando você consegue, por exemplo, lá nas relações públicas, imagina você conseguir que alguém coloque lá uma matéria sobre a sua empresa. Imagina que poder que isso tem.
um jornalista lá está fazendo uma coluna e no meio da coluna ele cita a sua empresa, falando bem da sua empresa. Então essas ferramentas de divulgação, elas costumam às vezes ter até mais credibilidade do que a própria propaganda. Como eu falo, né? Eu vou colocar um outdoor, vou colocar uma propaganda da minha empresa, eu jamais vou colocar uma propaganda da minha empresa falando mal da minha própria empresa. Então tem pouca credibilidade aquela propaganda, né? Agora, quando você pega um cliente falando bem da sua empresa, imagina um jornalista colocando uma matéria numa revista de um setor e no meio daquela matéria ele cita a sua empresa, falando bem, elogiando a sua empresa no meio daquela matéria. Olha a credibilidade que isso não tem. E passando para a próxima página, pessoal, para o próximo slide, eu tenho ali as próximas 4 ferramentas, muito utilizadas hoje também. Então eu começo falando ali do marketing digital, né, as redes sociais, todos os canais hoje digitais que nós temos, Facebook, Instagram, muito utilizados hoje, com custos baixos, né? São muito acessados aí, principalmente por um determinado público-alvo mais jovem. Você tem o próprio celular, as ações que você pode fazer voltadas para o mobile marketing, o uso do celular. Hoje em dia, eu já falei na sala, né, pessoal, o celular hoje ele acabou se tornando uma extensão da nossa vida. A gente hoje usa o celular 24 horas por dia da nossa vida. Você está ali com o celular na mão, acessando redes sociais, aplicativos. Então existem determinadas propagandas que você pode fazer voltadas para o celular. E as últimas 2 ferramentas, que são o marketing direto e as vendas pessoais. O marketing direto, o principal que a gente tem hoje aí, é a mala direta, né, o telemarketing ativo, né, que a gente utiliza para abordar o cliente. Então a mala direta, para você mandar a mala direta para o cliente, o telemarketing ativo para abordar o cliente. E quando você consegue chamar a atenção do seu cliente, entra aí então a sua força de vendas, as suas vendas pessoais, que é uma equipe realmente de vendas que vai entrar em contato com o seu público-alvo, propondo a ele uma reunião de apresentação da empresa, um momento ali para você chegar e apresentar a sua empresa para o cliente. Então, pessoal, a gente falou um pouco dessas 8 ferramentas que a gente tem para divulgar a empresa. Agora, o mais importante de tudo é você saber como utilizar. Isso deve ser utilizado como um mix de comunicação. Como é que isso funciona? Você precisa adotar um pouco de cada, e o principal, a dica principal é você precisa ter um mecanismo de controle para você controlar quais dessas ferramentas estão dando resultado. Ou seja, na minha empresa, a gente usa lá um mix de divulgação. E todo o meu time de venda, todas as pessoas envolvidas ali com os consumidores, sempre que uma pessoa entra em contato com a empresa, querendo conhecer a empresa, querendo uma proposta, as pessoas que atendem, elas são treinadas a no final perguntar ao cliente como você chegou até a nossa empresa. E aquilo tem um mecanismo de controle. Então, aborda o cliente e fala: como você chegou até a nossa empresa? Ah, eu vi uma propaganda, eu vi um outdoor de vocês. Como você chegou à nossa empresa? Ah, outro dia eu recebi uma mala direta. Atende um cliente que procurou a nossa empresa, no final, como você chegou até a nossa empresa? Ah, outro dia uma pessoa aí de vocês ligou pra gente, então foi o telemarketing. Ah, eu fui numa feira uma vez aí do setor aí, vi o stand de vocês lá, achei interessante. Então, a gente precisa periodicamente parar e fazer uma análise estatística para ver o que está dando resultado. Porque aí, pessoal, que vem o grande barato do negócio. Aí eu vou saber identificar qual a ferramenta, que tipo de propaganda que está funcionando, que está atraindo o meu público-alvo. Porque se eu não tenho esse mecanismo de controle, se eu não procuro saber exatamente o que está funcionando, atraindo o meu consumidor, eu corro aquele risco lá que o autor falou de estar jogando meu dinheiro pela janela. De repente eu estou investindo pesadamente, gastando um percentual alto do meu orçamento com uma determinada propaganda,
sendo que o que está atraindo o meu consumidor é outra coisa completamente diferente. O pessoal está vindo por causa das redes sociais, e eu estou gastando uma propaganda na televisão caríssima. Então, quando você tem esse mecanismo de controle, você identifica o que está funcionando, e aí você tira o investimento de uma ferramenta que não está dando retorno e investe numa ferramenta que está dando mais retorno para a sua empresa. Então, pessoal, o mecanismo é mais ou menos esse, tá? Quando a gente estiver voltando às aulas, eu pretendo fazer assim uma revisão rápida, mas eu acredito que essa videoaula já vai te ajudar a ter uma noção do entendimento desse mix de comunicação, tá? E eu vou procurar fazer os vídeos por assunto, porque não adianta eu querer fazer um vídeo muito longo e abordar diversos assuntos, porque isso tem diversos problemas. Se eu faço um vídeo muito longo abordando diversos assuntos, fica pesado para eu postar, fica cansativo para eu ficar gravando vídeo, fica complicado depois para você procurar um determinado assunto dentro daquele vídeo grande que eu postei. Então, esse vídeo eu estou falando especificamente do mix de comunicação. Pronto, encerrou. Ao longo da semana eu vou gravar um outro vídeo de um próximo assunto, posto lá para vocês. Então você vai ter no meu canal e aqui no nosso WhatsApp vários vídeos com os títulos sobre os assuntos. Vai ficar fácil de você estudar nesses dias nossos aí de recessos aí que a gente vai ficar se comunicando online. Mas eu tenho certeza, pessoal, que no final vai dar tudo certo. Daqui a pouco também vou começar a mandar para vocês exercícios sobre esses assuntos que a gente está falando aqui. Quando eu voltar efetivamente às aulas, eu vou fazer uma revisão disso tudo aí. A gente vai fazer um simulado da prova. Você vai ver que a gente não vai ter problema nenhum para fazer essa nossa prova aí. Tá bom, pessoal? No mais, um grande abraço a todos. Fiquem com Deus, tá? Tudo que estiver ao meu alcance fazer para ajudá-los aí a passar por esse desafio, né? Mais tranquilamente, vocês podem ter certeza que eu farei. Fiquem com Deus. Um beijo no coração. Até o próximo vídeo.